Capítulo 17. A faca da consciência. Alguns psicólogos simbolizam a consciência como uma faca, muito capaz de separar-nos do que está pregado a nós e nos extrair à força. Creem tais psicólogos que a única maneira de escapar ao poder de tal ou qual eu é observá-lo cada vez mais com claridade, com o propósito de compreendê-lo para nos tornarmos conscientes do mesmo. Pensam essas pessoas que assim nos separamos eventualmente deste ou daquele eu, ainda que seja pela espessura de um fio de uma faca. Desta maneira, dizem, o eu separado pela consciência parece como uma planta cortada. Fazer-se consciente de qual eu, segundo eles, significa separá-lo de nossa psique e condená-lo à morte. Inquestionavelmente, tal conceito aparentemente muito convincente falha na prática. O eu que, mediante a faca da consciência, foi cortado de nossa personalidade, expulso de casa como ovelha negra, continua no espaço psicológico, converte-se em um demônio tentador, insiste em regressar a casa, não se designa tão facilmente. De nenhuma maneira quer comer o pão amargo do desterro, busca uma oportunidade e, ao menor descuido da guarda, acomoda-se novamente dentro de nossa psique. O mais grave é que dentro do eu desterrado encontra-se sempre engarrafada certa porcentagem da essência ou da consciência. Todos esses psicólogos que assim pensam jamais têm logrado dissolver nenhum dos seus eus. Em realidade, têm fracassado. Por muito que se tente evadir a questão essa da Kundalini, o problema é muito grave. Na realidade, o filho ingrato não progride jamais no trabalho esotérico sobre si mesmo. Obviamente, filho ingrato é todo aquele que despreza Ísis, nossa divina mãe cósmica particular e individual. Ísis é uma das partes autônomas de nosso próprio ser, porém deriva a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a Kundalini. Ostensivelmente, só Ísis tem um poder absoluto para desintegrar qualquer eu, e isso é irrefutável, irrebatível e incontrovertível. Kundalini é uma palavra composta, Kunda, vem recordar-nos do abominável órgão kundartiguador. Lini é um termo atlante que significa fim. Kundalini quer dizer fim do abominável órgão kundartiguador. É urgente não confundir o Kundalini com o kundartiguador. Já dissemos em nossos passados capítulos que a serpente ígnea de nossos mágicos poderes encontra-se enroscada 3,5 vezes dentro de um centro mágico magnético localizado no osso coxígeno, base da espinha dorsal. Quando a serpente sobe é a Kundalini, quando desce é o abominável órgão kundartiguador. Mediante o Tantra branco, a serpente ascende vitoriosamente pelo canal medular espinhal, despertando os poderes que divinizam. Mediante o tantrismo negro, a serpente se precipita do cóccix para os infernos atômicos do homem. Assim é como muitos se convertem em demônios terrivelmente perversos. Aqueles que cometem o erro de atribuir à serpente ascendente todas as características esquerdas e tenebrosas da serpente descendente fracassam definitivamente no trabalho sobre si mesmo. As más consequências do abominável órgão kundartiguador
só podem ser aniquiladas com a Kundalini. Não é demais esclarecer que tais más consequências estão cristalizadas no eu pluralizado da psicologia revolucionária. O poder hipnótico da serpente descendente tem a humanidade submergida na inconsciência. Só a serpente ascendente, por oposição, pode despertar-nos. Essa verdade é um axioma da sabedoria hermética. Agora compreenderemos melhor a profunda significação da palavra sagrada Kundalini. A vontade consciente está sempre representada pela mulher sagrada, Maria, Ísis, que esmaga a cabeça da serpente descendente. Declaro aqui, francamente e sem rodeios, que a dupla corrente de luz, o fogo vivo e astral da terra, foi figurado pela serpente com cabeça de touro e de bode ou de cão nos antigos mistérios. É uma dupla serpente do caduceu de Mercúrio. É a serpente tentadora do Éden, porém, é também, sem a menor dúvida, a serpente de cobre que Moisés entrelaçava no tal, isso é, o ligam gerador. É o bode de Sabá, é o bafometo dos templários gnósticos, o raile do gnosticismo universal, a dupla cauda da serpente que forma as patas do galo solar dos Abraxas. No ligam negro embutido no íone metálico, símbolo do deus Shiva, a divindade hindu, está a chave secreta para despertar e desenvolver a serpente ascendente ou Kundalini. Sobre a condição de não derramar jamais na vida o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tote. Falemos em entrelinhas para quem saiba entender. Quem tenha entendimento, que entenda, porque aqui há sabedoria. Os tântricos negros são diferentes. Eles despertam e desenvolvem o abominável órgão kundastiguador, a serpente tentadora do Éden, quando cometem em seus ritos o crime imperdoável de derramar o vinho sagrado. Capítulo 18. O país psicológico. Inquestionavelmente, assim como existe o país exterior no qual vivemos, também em nossa intimidade existe o país psicológico. As pessoas não ignoram jamais a cidade ou comarca onde vivem. Desafortunadamente, sucede que desconhecem o lugar psicológico onde se encontram localizadas. Em um dado instante, qualquer um sabe que bairro ou colônia se encontram, mas no terreno psicológico não sucede o mesmo. Normalmente, as pessoas nem remotamente suspeitam em um dado momento o lugar do seu país psicológico onde se meteram. Assim como no mundo físico existem colônias de pessoas descendentes e cultas, assim também sucede na comarca psicológica de cada um de nós. Não há dúvida de que existem colônias muito elegantes e formosas. Assim como no mundo físico, há colônias e bairros com becos perigosíssimos, cheios de assaltantes, assim também sucede o mesmo na comarca psicológica do nosso interior. Tudo depende da classe de pessoa que nos acompanhe. Se temos amigos bêbados, iremos parar na cantina, e se estes últimos são boêmios, indubitavelmente nosso destino estará nos prostíbulos. Dentro de nosso país psicológico,
cada qual tem os seus acompanhantes, seus eus. Estes nos levarão onde nos devem levar de acordo com as nossas características psicológicas. Uma dama virtuosa e honorável, magnífica esposa de conduta exemplar, vivendo em formosa mansão no mundo físico, devido aos seus eus luxuriosos, poderia estar localizada em antros de prostituição dentro do seu país psicológico. Um cavalheiro honrado, de honra intocável, magnífico cidadão, poderia, dentro de sua comarca psicológica, encontrar-se localizado numa cova de ladrões devido a seus péssimos acompanhantes, eus do roubo muito submergido dentro do inconsciente. Um anacoreta e penitente, possivelmente um monge azul vivendo austero dentro de sua cela em algum monastério, poderia psicologicamente encontrar-se localizado em uma colônia de assassinos, pistoleiros, assaltantes, drogados, devido precisamente aos eus da infraconsciência ou inconscientes submersos profundamente dentro das cavidades mais difíceis de sua psique. Por alguma razão nos disseram que há muita virtude nos malvados e que há muita maldade nos virtuosos. Muitos santos canonizados, contudo, ainda vivem dentro dos antros psicológicos do roubo ou em casa de prostituição. Isso que estamos afirmando de forma enfática poderia escandalizar aos falsos beatos, aos pietistas, aos ignorantes ilustrados, aos modelos de sabedoria, porém jamais aos verdadeiros psicólogos. Ainda que pareça incrível, entre o incenso da oração também se esconde o delito. Entre as cadências do verbo também se esconde o delito. Sobre a cúpula sagrada dos santuários mais divinos, o delito se reveste com a túnica de santidade e da palavra sublime. Nos fundos mais profundos dos santos mais veneráveis, vivem eus do prostíbulo, do roubo, do homicídio, etc. Acompanhantes infra-humanos escondidos entre as insondáveis profundezas do inconsciente. Muitos sofreram por tal motivo os diversos santos da história. Recordemos as tentações de Santo Agostinho e todas aquelas abominações contra as que teve que lutar o nosso irmão Francisco de Assis. No entanto, nem tudo foi dito por estes santos e a maior parte dos anacoretas se calaram. Assombra pensar que alguns anacoretas penitentes e santíssimos vivem nas colônias psicológicas da prostituição e do roubo. Contudo, são santos e se todavia não têm descoberto essas coisas espantosas de sua psique, quando as descubram, usarão cilício sobre suas carnes e jejuarão, possivelmente se açoitarão e rogarão à Divina Mãe Kundalini para que elimine de sua psique esses maus acompanhantes que nestes antros tenebrosos de seu próprio país psicológicos têm metido. Muito tem falado as diferentes religiões sobre a vida depois da morte e o mais além. Que não se desgastem mais o cérebro das pobres pessoas sobre o que existe lá do outro lado, mais além do sepulcro. Inquestionavelmente, depois da morte, cada qual continua vivendo na colônia psicológica de sempre.
os ladrões nos antros dos ladrões continuará. O luxurioso nas casas de encontro prosseguirá como o fantasma do mau agouro, e iracundo o furioso seguirá vivendo nos becos perigosos do vício da ira, ali onde também brilha o punhal e soam os tiros das pistolas. A essência em si mesmo é muito formosa, veio de cima, das estrelas, e desgraçadamente está metido dentro de todos esses eus que levamos dentro. Por oposição, a essência pode retroceder o caminho, regressar ao ponto de partida original, voltar às estrelas, mas deve libertar-se primeiramente dos seus maus acompanhantes que a têm metida nos subúrbios da perdição. Quando Francisco de Assis e Antônio de Pádua, insignes mestres cristificados, descobriram dentro do seu interior os eus da perdição, sofreram o indizível, e não há dúvida de que, à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, estes lograram reduzir à poeira cósmica todo esse conjunto de elementos inumanos que em seu interior viviam. Inquestionavelmente, estes santos se cristificaram e regressaram ao ponto de partida original depois de haverem sofrido muito. Antes de mais nada, é necessário, é urgente e inadiável que o centro magnético que em forma anormal temos estabelecido em nossa falsa personalidade seja transferido para a nossa essência. Assim poderá o homem completo iniciar sua viagem desde a personalidade até as estrelas, ascendendo de forma didática, progressiva, de grau em grau pela montanha do ser. Enquanto continue o centro magnético estabelecido em nossa personalidade ilusória, viveremos nos antros psicológicos mais abomináveis, ainda que na vida prática sejamos magníficos cidadãos. Cada qual tem um centro magnético que o caracteriza. O comerciante tem o centro magnético do comércio e por isso ele se desenvolve nos mercados e atrai o que lhe é afim, compradores e mercadorias. O homem de ciência tem em sua personalidade o centro magnético da ciência e por isso ele atrai para si todas as coisas de ciência, livros, laboratórios e etc. O esoterista tem em si mesmo o centro magnético do esoterismo e com essa classe de centro se torna diferente das questões da personalidade. Indubitavelmente acontece por tal motivo a transferência. Quando o centro magnético se estabelece na consciência, quer dizer, na essência, então se inicia o regresso do homem total às estrelas.